Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre que sim. Eu sou Renato Tchalian, dirigente do Templo de Umbanda Oxóssi, Iemanjá e Caboclo Sete Encruzilhadas, localizado aqui na cidade de São Paulo, lá no bairro do Ipiranga. E seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Devaneios de Umbanda. Se é a tua primeira vez no canal, meu irmão, minha irmã, gratidão, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui é um canal de Umbanda e religiosidade. Espero de alguma forma contribuir para aquilo que você está buscando, para a tua caminhada, enfim. Te peço uma oportunidade, se inscreve no canal, tá aqui embaixo, é fácil, clica lá em inscrever-se e clica também no sininho para ser notificado a cada vídeo que a gente suba. Ou mais além, se esse vídeo fizer sentido, compartilha nas tuas redes sociais, vamos multiplicar, vamos levar adiante esse bate-papo, esse conhecimento, enfim, vamos aprender um com o outro. E para você que acabou de chegar e para você que já é da família Devaneios, agora é aquele momento onde eu dou aqueles 5 segundos para que você clique no like ou no dislike, mas para que você haja. Eu pego vídeos meus com 2, 3, 4, 5 mil views e 300 likes, 400 likes. Galera, vamos... É só clicar no botãozinho aí, não tem segredo. Clica aí, clica agora. Pra cima ou pra baixo, não importa, mas vamos lá. Dá aquela moral pra cima. Enfim. Nesse final de semana, eu assisti. Eu não tive a oportunidade de ir no cinema, mas eu assisti esse final de semana o Kardec. Eu tava louco pra assistir esse filme, consegui esse final de semana e vim trazer aqui algumas impressões, algumas reflexões para nós, umbandistas, nesse sentido. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente: todo e qualquer filme espírita eu amo, eu assisto. Qualquer. Então, Nosso Lar, os filmes do Chico, de Bezerra de Menezes, agora o Kardec, amo, assisto, choro, me emociono, não tô nem aí. E quero mais é que tenham mais filmes nesse sentido, tá? Por quê? Porque divulga aquilo que nós somos, divulga aquilo que nós pensamos. Porque sim, muito pensamento espírita e umbandista é convergente, de uma forma muito semelhante. Mas, falando um pouquinho do filme Kardec, primeira coisa que eu concluí desse filme, que nós devemos um respeito eu vou chamar aqui de doutrina, mas já vou falar de religião, a doutrina espírita, que é absurdo o que essa pessoa, o que o Hipólite, né, que usava o pseudônimo de Allan Kardec, o que ele passou, as provações que ele passou para conseguir trazer à luz a doutrina espírita, né, com os livros todos, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, depois a Gênesis e os demais livros, que ele trouxe 5 no total. Maravilhoso. Então olha só, vamos lá. Para quem não sabe, eu não vou contar o filme, assista ao filme, mas Allan Kardec não era o nome da pessoa. Allan Kardec era o nome dele em outra vida, tá? Então ele resolveu usar o pseudônimo de Allan Kardec para publicar esses livros do Espiritismo. O nome do nosso homenageado é Hippolyte Léon. Então, Hippolyte Léon vivia na França, era um francês positivista. O que era um positivista? Ele era professor do que você imaginar, de história, de física, de química. Ele dava aulas, ele era um cara muito estudioso, ele pertencia à academia lá da França, de estudos, tal, enfim, muito respeitado no meio acadêmico. E o positivista, ele era uma figura numa França pós-Revolução Francesa, onde ele acreditava que tudo deveria ter uma explicação científica. Tudo deveria ter uma explicação científica. Então, é o que ele fazia. Tudo que acontecia, ele queria saber qual que era a raiz, qual que era a história daquilo que estava acontecendo. Ao mesmo tempo, Hipólite, Allan Kardec, não aceitava algumas imposições. Ele não aceitava que na escola onde ele ministrava aula, por exemplo, tivesse aulas de religião, porque ele acreditava que a religião era uma coisa infantilizada. Colocar na fé, ou colocar nas mãos de Deus
tudo que acontecia, ele não concordava. Afinal, tudo tinha que ter uma explicação científica e Deus não era explicado naquela época. Pois bem, vocês já vão entender essa questão de Deus logo mais. E ele então, por não concordar com o rumo que estava tomando os caminhos da França, ele resolve se aposentar da escola onde ele dava aula há muitos anos. Nesse momento, ele fica sabendo, ele toma conhecimento do fenômeno das mesas girantes na França. Então, ele ficou sabendo que as pessoas se reuniam para falar, para ter contato com o mundo espiritual, supostamente. E ele se interessou. Com o pé atrás, os dois, na verdade, porque ele achava que aquilo era um truque, enfim, que eram charlatões, e ele queria saber o que era aquilo. E ele começou a investigar e viu que tinha, de fato, charlatões que faziam um movimento assim assado, e a mesa subia, descia. Porém, ele começou a ver também que tinha um movimento muito sério de pessoas que faziam esse tipo de coisa. E toda vez que ele ia participar, eu achava interessante, porque ele olhava embaixo da mesa, mexia, para ver se ele não encontrava os mesmos artifícios que os charlatões usavam para fazer a mesa levitar. Pois bem, e aquilo começou a fasciná-lo, porque e vamos lembrar, a gente está falando de uma França na década, né? Em 1854 aproximadamente, quando ele tomou ciência dessas mesas girantes. Então, e naquela época, o plano espiritual, para se fazer, para que as pessoas acreditassem, ela precisava dar provas físicas e provas de fato ali de São Tomé. Então ele começou a receber algumas mensagens que falavam muito assim, tipo, a tua mesa que caiu ontem na sala não foi o gato, fomos nós. Pô, caramba! Porque você fica olhando para as estrelas, não sei o que, caramba! Pô, então tinha alguém de fato ali olhando, observando. E ele começou a dar veracidade, ele começou a dar importância àquilo que acontecia. E aí ele recebe uma mensagem informando que ele teria uma missão muito árdua a cumprir, que é trazer à luz o conhecimento da doutrina espírita. E que ele não era obrigado a aceitar. E se ele não aceitasse, já tinham outras pessoas preparadas para fazer o que ele deveria fazer. Mas ele era o primeiro escolhido e ele aceitou. Mesmo ciente de todas as dificuldades que ele passaria. De fato ele passou, assim, pessoas deixaram de falar com ele, pedrejaram, queimaram, enfim, uma série de situações. Mas, voltando, ele então, como bom cientista, ele começou a criar um método científico de estudo da doutrina espírita. Então, ele viajou à Europa e ele foi em reuniões espíritas, das mesas girantes, e fez inicialmente a mesma pergunta para formas diferentes de mediunidade. Então, ele fez a mesma pergunta para meninas que psicografavam, para pessoas que tinham a mediunidade de psicofonia, que era o espírito falar, né, pelas cordas vocais do médium, e também de uma forma que o lápis escrevia sozinho. Lápis preso num suportinho. E a primeira pergunta que ele fez, em todos os lugares, sem nenhum saber do outro, era, e veja bem o método científico, ele perguntou: o que é Deus? Veja, não perguntou quem é Deus, ele perguntou o que é Deus. A resposta, com pequenas variações, a frase era a mesma: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Na sequência vieram outras perguntas, como Deus é a perfeição, tal, e a resposta também era muito semelhante. Tipo assim, falar que Deus é a perfeição é uma limitação de vocês não têm conhecimento de saber o que é Deus. Deus é muito maior do que a perfeição. E dali, quando ele teve essa resposta semelhante em diversos lugares distintos, aí sim ele viu que ele tinha que trabalhar, que atuar e que mergulhar nesse sentido. À época, ele foi um precursor, assim, ele foi um
um decano, né? E enfrentou diversas dificuldades, inclusive da igreja. E ele sempre falou que Deus, a igreja, Deus, Jesus, não trouxeram a religião, trouxeram o amor, né? Então é isso que tinha que imperar, o amor. E assim como o padre na época dizia que fora da igreja não há salvação, ele falava, não, padre, fora da caridade não há salvação. De fato, comprova-se uma realidade hoje em dia. Pois bem, o Espiritismo nasceu, o Livro dos Espíritos foi publicado em 1857, fez um sucesso tremendo. Ato sequencial, ele fez o Livro dos Médiuns. Por que ele fez o Livro dos Médiuns? Porque um dos médiuns que o auxiliou a fazer o Livro dos Espíritos se envaideceu e queria ter o seu nome estado num livro, queria aparecer, queria fama. Então a ideia de fazer o Livro dos Médiuns foi para que os médiuns se controlassem e evitassem a vaidade, além de outras coisas. E de fato, meu irmão, minha irmã, isso faz sentido demais para nós até hoje. Então, leia o Livro dos Médiuns. Nós, umbandistas, que pregamos tanto a humildade, nós somos às vezes os primeiros a querer uma guia a mais, um brajá maior, ou acender mais velas, ou fazer uma entrega mais robusta, porque o nosso caboclo quer usar um cocarzão que vai 200 metros para trás, porque o nosso caboclo quer. Será que é a nossa entidade mesmo que quer? Será que nossas entidades que são tão evoluídas precisam disso? Ou é a minha vaidade interna que pede isso? Cabe a reflexão. É fundamental que a gente saiba, que a gente consiga. Nós somos falhos. E Allan Kardec dizia isso. Tem que ter muito cuidado, porque a comunicação entre o plano astral e o plano físico passa pelas imperfeições de um médium. E eu posso, médium, manipular uma comunicação de forma a não deixá-la perfeita. Então, olha a responsabilidade que nós médiums temos e que nós temos que ter no nosso dia a dia lá dentro do terreiro. Então, meu irmão, quando você for dar um conselho manifestado no teu caboclo, no preto velho que te acompanha, no Exu, na Pombagira, no Herê, não importa. Se vier para você uma vela, dê uma vela. Não ache que aquilo é pouco, não, vou falar 3, 7 velas, mais fita, mais não sei o que. Não, aquilo é você, aquilo não é entidade. Cuidado. Não permita que a comunicação sofra influência pela nossa matéria imperfeita. E imperfeito como somos. O Espiritismo, da forma como foi, isso é uma conclusão minha, nasceu na França. E por que não no Brasil? Afinal de contas, o Brasil é o coração do mundo, pátria do Evangelho. Pois bem, em 1850, o coração do mundo era o coração pulsante da economia, da moda, dos estudos, da responsabilidade. Todo mundo assim era a Europa, era ali. Se tivesse nascido no Brasil, será que teria a relevância que criou-se posteriormente a isso? Eu acredito que não. Então nasceu onde tinha que nascer. Vou mais além. O Espiritismo foi e é muito respeitado. Como é que, de novo, uma pitadinha minha aqui, tá? O Espiritismo veio para o Brasil no início do século XX, no começo dos anos 1900. E quem trouxe para o Brasil? Os filhos das famílias ricas, abastadas, que tinham condições de ir estudar na Europa, ir estudar na França. Traziam a doutrina espírita. E Allan Kardec chamava de doutrina espírita porque ele era contrário às ideias de religião, tá bom? Porque o Espiritismo é sim uma religião. Vou repetir, o Espiritismo é sim uma religião. Tem dia de acontecer, tem ritual preparatório antes, propiciatório ao que vai acontecer, tem o momento da água fluidificada, tem o momento do passe magnético, tem o momento da palestra, formam-se os rituais. Está feito um encontro religioso.
E as pessoas que trouxeram o espiritismo para o Brasil eram de famílias que haviam perdido os seus escravos, por exemplo, há poucos anos antes. A abolição da escravatura foi em 1888, salvo engano meu. E tinha acabado de perder seus escravos, e os escravos eram considerados seres inferiores. Então, como assim eu vou aceitar numa mesa espírita aqui no Brasil que venha um espírito de um negro trazer uma mensagem, uma orientação? Afinal de contas, ele estava aqui outro dia sendo chicoteado por mim. Ele é um ser inferior, ele não tem cultura. Perceba, não foi falha do plano espiritual, e sim do intermediador, daquele que traz a mensagem, daquele que transmite a mensagem. A falha é sempre nossa, a falha é exclusiva do médium. Por conta disso, em 1908, surge um médium, Zélio Fernandinho de Moraes, que, manifestado no espírito que se apresentou como caboclo das Sete Encruzilhadas, falou: eu venho trazer uma religião que falará, que dará voz ao negro, ao índio, ao escravo. Daí que veio a Umbanda. Se no Brasil tivesse sido, se as mensagens dos negros escravos, dos índios, fossem aceitas nas mesas espíritas, será que a Umbanda existiria? Não sabemos. A gente só pode dar com os fatos. Mas no Brasil teve tanta essa carga pejorativa, teve tanta essa carga preconceituosa do espiritismo, por conta de ter sido uma religião elitista, elitizada, e que não aceitava a comunicação de espíritos considerados inferiores. Eram aceitos somente médicos, escritores, advogados e assim por diante. Mas olha, o resumo é: vamos respeitar muito. Nós temos muitas semelhanças com o espiritismo, mais até do que os nossos irmãos espíritas imaginam. Vamos ser nós, umbandistas, exemplo para os nossos irmãos espíritas. Eles baseiam muito suas vivências nos estudos, na leitura. Vamos nós, umbandistas, também fazer semelhante. Nós temos hoje em dia muita leitura boa, rica em conteúdo. Leia, conheça, viva, sinta. Entenda que a leitura de um livro, o estudo teórico, teológico, teosófico de uma religião, não substitui a prática de terreiro, não substitui a vivência, você de branco, você lá, manifestado, incorporado. Mas o equilíbrio é sempre importante. Enfim, eram esses os meus comentários pro dia de hoje. De novo, se esse vídeo fez sentido para você, compartilha ele agora nas tuas redes sociais. Se por acaso ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, por favor. Vamos dar uma moral, vamos fazer a família Devaneios crescer cada vez mais. Sempre tem espaço para mais um aqui, meu irmão, minha irmã. Enfim, se você já assistiu esse filme, ou se teve algum outro filme espírita que te tocou, deixa aqui embaixo nos comentários, vamos conversar, vamos falar sobre esse assunto. Na descrição do vídeo, na descrição desse vídeo, tem aqui todas as minhas redes sociais. Me segue lá, Instagram, Facebook. Tem também os dados para quem quiser fazer uma doação pro terreiro. A gente acabou de fazer uma reforma, tá todos os dados aqui embaixo também. Tem também o link para pré-venda do livro Umbanda e Casa, do Pai Beto Angeli, que eu amo de paixão. Tá aqui também. Enfim, tem os meus contatos profissionais. Para quem não sabe, eu sou advogado, milito na área empresarial, direito bancário, direito de franquias, consórcios, enfim. A gente sabe que muita gente se enrolou nos últimos anos aí com dívidas bancárias, e a gente pede uma revisão judicial disso. Enfim, financiamento de carro, enfim. Tá aqui também. Tem o meu celular, mas o meu celular é para uso profissional. Então, por favor, contenha a emoção de mandar alguma coisa religiosa naquele celular, porque o celular é para uso profissional. Enfim, deixa aqui nos comentários se você tem algum filme que te marcou, que te tocou, e a gente pode discutir ele num futuro próximo. Eram esses os meus comentários pro dia de hoje. Minha gratidão, meu axé, meu saravá, e um grande abraço.